Bom, olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Tardelli, eu sou CEO da Apylexis. A Apylexis é uma empresa de agregação de dados, então o nosso know-how é capturar dados, processar esses dados, classificá-los, armazená-los e disponibilizá-los aí em diversos meios, né, através de relatórios gráficos e analíticos, mostrando aí para um tomador de decisão, somente quando está avaliando o risco, né, relacionado a um fornecedor, a um cliente, o que ele tem ali naquela interação e se vale a pena ou não seguir em frente com esse processo. Então a gente é muito utilizado para avaliar clientes, avaliar fornecedores, avaliar funcionários, parceiros de negócio. É basicamente esse leque aí que a gente atende nesse universo aí de Big Data, captura de dados, etc., nesse mundo digital. Legal. Meu nome é Talu Gomes, eu sou gerente de segurança e operações da Navindi. A Vindi é uma plataforma que ajuda você a gerenciar os seus pagamentos. Então, dando um exemplo fácil, vamos pensar que você é dono de uma academia e aí você precisa gerenciar os pagamentos recorrentes dos seus clientes. Como é que você faz isso, né? Então, hoje, a Vindi ajuda as empresas a venderem mais e venderem sempre. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o LGPD, certo? Perfeito. Uma palavra da moda aí, né, que tem se falado muito. Sim. Tem ouvido muito. E nós aqui, tanto Vindi como a Apylex, estamos aí respirando, né, esse tema no nosso dia a dia e estamos sendo, de certa forma, aí, impactados pelas ações, né, que estão sendo geradas aí por essa nova, vamos dizer assim, essa nova demanda aí que as empresas vão precisar correr atrás, né? Sim, eu acho legal então a gente começar então explicando um pouco do conceito da LGPD para as pessoas que não conhecem. Apesar da gente já estar lidando com o LGPD já tem um bom tempo, para muitas pessoas ainda é muito novo. Né? Então é interessante a gente começar definindo um pouco do conceito do que é a LGPD. Legal. A LGPD, então, é essa lei que vem para ajudar a gente a trazer um pouco de legislação para o tratamento dos dados pessoais. Ou seja, aqueles dados que a gente consegue associar a uma pessoa, RG, CPF, endereço ou dados pessoais sensíveis, nos quais eu consiga ou identificar essa pessoa ou que eu chegue perto de identificá-la. Eu posso pegar aquele dado, por exemplo, cruzar com outras informações e descobrir etnia, orientação sexual, religião. Então, essas informações sensíveis, elas também entram na LGPD. Exatamente. É muito importante a gente começar a falar sobre isso agora, porque a vigência, de fato, só chega em agosto de 2020. Mas o processo de lidar com a LGPD é um processo muito extenso. Exato. Impacta, né, diversas áreas da empresa. A gente precisa entender todos os dados que estão trafegando, porque hoje em dia os sistemas, a grande maioria está na nuvem e muitas vezes está dentro dos servidores de um terceiro que você acessa, você armazena seus dados ali, seus processos de negócio estão ali acontecendo e você está processando dados, capturando numa ponta, armazenando na outra, e tudo isso acontecendo nesse ambiente virtual, né, na nuvem, e você precisa ter controle sobre isso, né, saber exatamente o que você está capturando, para qual finalidade você está capturando e para qual finalidade será utilizado aquele dado. O tempo também de armazenamento é muito importante, né? Antigamente a gente tinha aí aquela questão de, primeiro o armazenamento era muito caro, então era um negócio que você ficava meio restrito. Depois surgiu o cloud, a nuvem, e aí o armazenamento passou a se tornar muito barato, né? Valores aí de centavos, e aí ninguém se preocupa com o armazenamento, todo mundo vai armazenando ad eterno, e agora a gente começa a ter essa preocupação, porque quanto mais você armazena, maior é o seu risco de você ter um vazamento, de impactar um número maior aí de pessoas, etc. Então é uma necessidade, e a lei também entra nessa questão, o tempo, né, que eu tenho que guardar cada tipo de informação, se é dado sensível ou não. É um ponto muito importante aí que a lei impacta diretamente aí no dia a dia das empresas. Sim, eu acho que vem muito de encontro até do porquê a lei foi criada. Né? Quando eu penso na LGPD, eu penso muito nisso. Então, com a internet, com a globalização, a gente começou a ter um acesso muito fácil a muitas informações. Perfeito. E a grande maioria das pessoas começou a colocar muita informação na internet sem filtro. E aí essas informações são armazenadas, são compiladas, isso abriu margem para outras vulnerabilidades, como vazamento de dados em massa, que abrem
um precedente aí para muitos, um impacto muito grande, né? Tanto para as empresas quanto para as pessoas. E aí depois que esses problemas começaram a acontecer, o pessoal falou assim, cara, a gente precisa começar a olhar para essa situação com um pouco mais de carinho. A gente já tinha algumas coisas atreladas a isso, então a gente já tinha o Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil, a gente já tinha o Marco Civil da Internet, mas vamos pensar que a gente não tinha nada específico para isso, que olhasse muito para essa questão do consentimento. Exato. Então, hoje, a pessoa física ela tem que consentir que você vai ter o dado dela e o que você vai fazer com aquele dado. Então, não só, beleza, você autorizou que eu vou ter o seu CPF, mas o que você vai fazer com ele? Eu preciso ter muita clareza disso. Então, hoje, a gente... Finalidade do uso, né? Exatamente. E se questionar muito sobre isso, né? Sim. Então, não só o que eu vou fazer com essa informação, mas o que os meus parceiros vão fazer com essa informação. Porque hoje a gente transita muito, né? Sim. Então, a gente tem muitos parceiros, a gente foca muito no core do nosso negócio e aí terceiriza outras coisas. Com o LGPD, a gente é corresponsável por muitas dessas outras coisas. Então, contratualmente falando, a gente vai ter que olhar para os contratos que a gente está fazendo e deixar com que tudo seja resguardado, judicialmente falando, para proteger realmente as pessoas que depositam a informação, né? Para a gente poder manter esse nível de confiança, isso é muito importante. Uhum. E se eu fosse resumir, assim, o que eu enxergo de mais importante dentro da LGPD é justamente essa questão de criar uma consciência a respeito da importância desse assunto. Porque a informação hoje, ela está muito fácil, em todos os lugares. Então você vê uma empresa que ela recebeu muitas informações, e aí ela disse para o usuário que ela ia usar só para aquela finalidade. E de repente ela pega aquela base de dados e vende. E aí o usuário começa a receber uma propaganda que ele não quer, ou começa a receber, fez uma pesquisa, de repente, de uma bicicleta que ele quer comprar para a filha dele, e aí ele começa a receber vários e-mails sobre aquilo, várias ligações, e ele não autorizou que aquilo fosse feito. Então, eu também enxergo que dentro desse cenário de evolução, porque isso me trouxe coisas muito boas para a gente. A gente tem que pensar que hoje os dados eles são fundamentais, principalmente para a existência de negócio, como a nossa empresa. Sim. A gente precisa muito da informação. E assim, a gente não, né, assim, a gente perde a noção de quantas vezes a gente fala nosso CPF por dia. Né? Então você chega na padaria, né, você informa o CPF, você vai almoçar, você informa o CPF, você chega numa loja, você informa o CPF. Meu filho de 7 anos de idade sabe de cor meu CPF. Até a gente brinca, mas é verdade, porque a gente tá tão acostumado a falar, e isso quando assim, é só CPF, às vezes perde mais dados ainda, né? Endereço, telefone, né? E a gente, né, muitas vezes acaba deixando, quando a gente entra dentro de qualquer prédio, imagina um prédio, você vai fazer uma reunião, você chega na portaria também, tira uma foto sua, né? Você ali deixa seus dados, onde está sendo armazenado esses dados? Né? Qual é o critério de segurança ali que está sendo utilizado? Né? Esses dados eles estão sendo armazenados por quanto tempo? Né? Não sei se você chegou a ter aquela experiência que você foi num edifício, aí depois de 6 anos, 6 meses, 1 ano, você retorna e aí você dá seus dados, está ali armazenado ainda, às vezes não, aí ele fala, não, limpei o banco de dados. Aí você também fala, pô, mas eu vou ter que dar meu dados de novo, já tinha passado aqui, aí você dá de novo. Mas são situações assim que acabam fazendo parte do nosso cotidiano que a gente nem percebe, mas a gente está ali dando as informações. E o mais importante de tudo os dados pertencem à pessoa. Né? Os seus dados, o seu nome, né? A sua idade, o seu sexo, a sua etnia, tudo isso pertence à pessoa. Que de um jeito ou de outro, né, nesse universo digital, está sendo usado pelas empresas, obviamente para prestar os seus serviços, etc., mas muitos estão sendo usados, né, para finalidades que não foram autorizadas de forma alguma, né, estão sendo desviados, está gerando diversas questões que, obviamente, é um problema não só no Brasil, mas no mundo. Né? Então, o mundo passou, a internet ela trouxe muita liberdade, então a internet ela dá voz aí para minorias, né? Todo mundo pode falar, é um ambiente de certa forma democrático, mas assim, entra o outro lado também, né? A finalidade que esses dados estão sendo computados, armazenados, a finalidade de tudo isso, inclusive começou a se discutir muito a questão também aí do direito ao esquecimento, né? Que é um outro ponto, então o nosso dado fica armazenado ad eterno lá, né? Até quando isso vai ser usado a favor ou contra
a sua pessoa, né? Lembrando que no cenário cada vez mais assim, atual e futurístico, a gente vai ter aí softwares e softwares computando, né, o seu padrão, usando inteligência artificial, aí, tomando decisões em cima de dados. Entende? É um tema muito delicado. Então, recentemente, a gente foi aprovado pelo governo federal a questão aí da entidade reguladora no que tange aí a LGPD, que isso era um ponto que estava pendente, e isso, até a espera desse ponto, então também gerou aí conseguiu se postergar o prazo, né? O prazo era para ser em fevereiro do ano que vem, e se postergou aí por 6 meses, então passa a vigorar a partir de agosto, né? E a LGPD é uma cópia, quase que cópia, vamos dizer assim, ela se embasou muito, ela é muito próxima da GDPR, né, que é a legislação europeia, que se a gente quiser olhar para o futuro, a gente olha para a Europa, né, no contexto aqui do que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer no contexto já da lei em pleno vigor, né, da LGPD em pleno vigor no contexto nacional. E se a gente olhar para a Europa, a gente vê o futuro. Então, o que lá eles estão fazendo nesse momento, o que foi o impacto. Inclusive, eu estava lendo um artigo recentemente, né, já foi gerado aí 55 milhões de euros em multa. Né, só que 50 milhões desse valor todo, 55 milhões, 50 milhões é referente ao Google. Sim, foi uma multa altíssima. E dentro da França, a França que gerou isso. Mas enfim, isso aí principalmente aí nesse pessoal que usa as informações, captura as informações de uma maneira muitas vezes assim de forma aberta, né, muito sem controle, não totalmente de forma transparente. Um detalhe interessante dessa questão do Google, por exemplo, uma das multas que aconteceu foi porque a informação de consentimento ela foi dada pelo usuário, então o usuário foi usar o sistema e aí ele foi lá, olha, realmente eu consinto que você está usando a minha informação, ele deu o check, só que quando você ia buscar exatamente qual a finalidade daquela informação, você tinha que passar por muitos links. Então você clicava no link e abria um termo de uso, clicava no outro link e abria outro termo, e aí você tinha que passar por umas 7 telas até chegar na finalidade. Então uma das coisas também que a gente vai ter que começar a olhar com muito carinho é o quanto é fácil essa informação. Exatamente. O quanto não é uma letrinha miúda no finalzinho de um contrato. Não é aquele botão que foge do mouse, não. Tem que estar na frente ali, né, deixar bem claro, né, para que está sendo usada aquela informação, etc., de forma bem transparente, não aquelas letras entre linhas, né. Isso realmente também é uma coisa que vai impactar aí diversas empresas, né, que vão ter que se adaptar, porque hoje a gente sabe que é um negócio meio que parece que joga contra o usuário, né? Aquilo lá tá ali, mas é só para inglês ver e é para você dar o next mesmo e seguir em frente, né? Sim. Então, essa é uma preocupação também. No caso da LGPD, ainda, né? A gente tem aí por volta, né? A gente está falando, estamos aí em julho, né? Então a gente está falando aí tem um pouco mais de um ano, Sim. Por volta de 12 meses aí para se adaptar. Porém, o trabalho assim, tem muita coisa a ser feita aí em termos de, né, olhando para a empresa em si, principalmente quanto mais digital você está, né, mais coisa você vai ter que olhar. Lembrando que o meio físico também, né, toda a parte de papel, etc., também entra na LGPD. Sim, e não só de clientes, né, mas de funcionários também, de parceiros Exatamente. também. Então, a gente tem dados transitando na empresa inteira. Exatamente. A todo momento. Para você ser contratado, você precisa disponibilizar uma série de dados. E aí a gente entra num outro conceito interessante também, porque a LGPD ela tem a base do consentimento, mas existem as exceções. Exatamente. Né, que para você ter uma relação comercial, existe um número de informações que você precisa pedir, um número de dados. Se eu vou contratar um funcionário, eu preciso da carteira de trabalho dele. Então já existem outras leis que me amparam. Né? Então também não vai ficar aquela coisa do eu vou ser contratado, então para eu entregar minha carteira de trabalho, a empresa tem que me dar um termo dizendo que eu estou entregando minha carteira de trabalho. A gente entra em outros méritos, né, de outras leis também que acabam nos amparando. E acho que isso também é bem interessante, né, do pessoal primeiro entender exatamente esses detalhes da lei, porque ela é bem ampla. Ela não vai te dizer exatamente o que você tem que fazer. Ela vai dizer, olha, tem que olhar dessa forma. Tem que ser essa importância, a gente tem que expirar numa determinada data, você tem que dizer
para o que você vai fazer com aquela informação, que informação você está tirando, beleza, mas eu não vou te dizer exatamente como fazer isso. Então, se é num contrato, se é num clique de botão, se é falado, como é que você vai fazer isso? Então, acho que é interessante começar a se questionar em que momento você está, para depois, o que a gente vai fazer? Então, entender direitinho a lei, entender esses detalhes, entender quais são essas exceções de não consentimento. Porque numa relação comercial, por exemplo, para fazer um contrato com você, eu preciso do seu CNPJ? Preciso. Então, eu vou ter que dizer para você, olha, eu estou pegando o seu CNPJ para fazer um contrato com você. Não. Né? Então, existem algumas coisas que a gente já tem um pouco mais de base. E acho que é isso que é bem legal, a gente entender exatamente como a lei funciona, quais são essas exceções, e começar a tirar esse diagnóstico. Em que momento a gente está? Né? Que informações eu tenho em cada departamento? Então, no departamento de marketing, eu tenho essa informação. Para eu mandar um e-mail marketing, o usuário tem que ter me autorizado a receber aquela informação. No RH, eu vou contratar um funcionário, aquelas informações que eu estou pedindo, qual a finalidade delas? Eu estou pedindo informação demais ou não? Financeiro? Então, a gente vai passar por todos os departamentos. Dentro da Vindi, os departamentos que estão mais atuantes agora encabeçando realmente o projeto interno são os departamentos de segurança, infraestrutura de TI e o próprio jurídico. Então, a gente fez um comitê, a gente fez uma frente para poder tocar o projeto. Entender onde a gente está, porque, obviamente, a gente já seguia outros parâmetros, outras auditorias, nós somos certificados pelo PCI, então, que já traz muita norma técnica de segurança, certo, que são as melhores práticas. E o que a gente vê no mercado é que existem algumas empresas que fazem o mínimo. Então, elas vão ter uma curva muito grande na hora de entender onde elas estão e para onde elas vão. Quando a gente pensa no que acontece se a gente não fazer, né? Então, se eu resolver ignorar a LGPD e esperar ela bater na minha porta. Que muitas empresas farão isso, né? Exatamente. Vamos ver o que acontece primeiro. Vamos ver o que vai dar, né? Exatamente. A gente pode ter problemas muito grandes com relação a isso. Se você pensar em Portugal, a primeira instituição que foi multada foi um hospital. Sim, sim. Não, e o próprio mercado vai cobrar. Né? Então, os seus clientes, né, os clientes da Vindi, os clientes da Plex, naturalmente vão cobrar. Né? Olha, o que já estamos cobrando, né? O que vocês estão fazendo referente à LGPD, né? Como vocês estão se adaptando. Então, a todo instante a gente está sendo questionado e a gente tem um posicionamento, inclusive a gente deixou disponível no nosso site, posicionamento que, né, nós estamos trabalhando e se adaptando e etc. Mas isso vai ser cobrado pelo mercado. Então, vai ser uma própria régua que vai aí balancear o mercado. Então, quem está preparado, e você vai ter também, em muitas situações, dependendo do contexto, você vai ser auditado, né? Não só pela autoridade reguladora, mas pelo seu cliente ou pelo seu potencial cliente, né? E vice-versa também. Você vai precisar, em algumas situações, validar e auditar o seu fornecedor, dependendo da relação que você tem, o risco que você tem naquela transação ali, vai precisar ter aí esse grau de controle. Então, assim, é uma mudança mesmo de paradigma, mas que a gente entende de uma maneira extremamente positiva, olhando o mercado, a maturidade do mercado, a evolução desse contexto mesmo de armazenamento, o cuidado que você tem que ter em termos de armazenamento, o que realmente e efetivamente deve ser capturado ou levantado junto ao usuário, né, entre as partes, olhando até a finalidade disso. Então também ali tem também aquele conceito, né, privacy by design. Então você trabalhar todo o desenvolvimento do seu produto pensando também na privacidade, no mínimo necessário ali para você prestar um serviço, né, ou disponibilizar um produto para o seu público. Então a lei ela entra e ela impacta toda a cadeia. E quando a gente fala de uma empresa que tem lá o departamento de RH, financeiro, comercial, área de suporte, atendimento, customer success, desenvolvimento, você impacta todas as áreas, porque todas as áreas, de um jeito ou de outro, acabam utilizando aí sistemas que muitas vezes estão instalados ou foram desenvolvidos internamente na empresa ou que estão na nuvem, né, são gerenciados em infraestruturas de terceiros, e os dados estão trafegando, dados do seu cliente, dados do seu funcionário, dados do seu fornecedor, né, dados diversos de prospecção mesmo, que você vai prospectar novos clientes no mercado. Então, são vários níveis aí de risco, né, e cada negócio vai ter que analisar o seu contexto mesmo e entender onde estão os maiores riscos, onde estão os menores riscos, lembrando que os recursos são limitados.
né? Não é todo mundo que, né, tem budget infinito, né? Até gostaríamos, mas não é possível. Então, assim, você vai precisar também canalizar os seus recursos para trabalhar a questão aí do que fazer, como fazer, né? E o tempo também, né? O tempo está correndo. Né? Então, o tempo está correndo cada vez mais. Alguns comemoraram essa questão de mais 6 meses, mas, enfim, o fato é, o tempo está correndo, vai chegar e a gente precisa se adaptar, né? Está aí em compliance com a nova legislação. Sim, pensando até a nível de o que seria esse impacto na empresa, né? Então, se qualquer um pode fazer uma denúncia, você pode ser auditado a qualquer momento. Uhum. Né? E aí, mediante uma auditoria, a gente tem que pensar que cada infração ela pode trazer uma multa. Essa multa pode ser diária, ou seja, ela é cumulativa à medida que você não resolve o problema dentro de casa. Ela pode ser só uma advertência, mas ela pode também ser um bloqueio daquela informação. Sim. Ou você pode ser penalizado a excluir totalmente aquele banco de dados. Tem algumas empresas hoje que dependem interinamente dos dados para sobreviver. A gente teve uma empresa, por exemplo, que trabalhava com geolocalização e eles foram penalizados a bloquear aquela informação. Então, a informação de onde eu estou, ela tem que ser consentida por mim. Se eu não dei meu consentimento para você saber onde eu estou, olha só como isso é invasivo. Sim. Você não pode usar aquela informação, isso não estava claro. E aí, a penalidade deles foi justamente esse bloqueio. E à medida que esse bloqueio aconteceu, eu acabei com a empresa. Então, antes de eles pagarem uma multa, né, eles preferiam pagar uma multa aí de 2% do faturamento, até 50 milhões, se não me engano, do que ter bloqueado a informação. Então, a gente tem muitos níveis aí de penalização por conta da LGPD. Isso também é um incentivo para que as pessoas pensem nisso com antecedência. E não, ganhei 6 meses. Não, eu acho que antes de você pensar na penalização, que sim pode ter um impacto de negócio, tem a perda financeira, a gente também tem o quanto eu prejudiquei aquele usuário. Então, imagina que eu vazei com uma base de informações onde eu disse nos últimos 5 anos em todos os lugares que você passou. Eu estou dizendo para o mundo onde é sua casa, onde é seu trabalho, que lugares você frequenta, que escola você vai. Isso é muito invasivo. O risco é muito grande mesmo, né, de você gerar um impacto ali na vida pessoal, né, daquele indivíduo. E é um desafio mesmo, né, é um desafio, não é fácil, não está sendo fácil para ninguém, exige investimento. A gente não pode esquecer também que tem o lado do governo, o governo também vai ter que se adaptar. Sim. Né, e a gente vê aí muita, vamos dizer assim, esse contexto de crise e os estados sem dinheiro, etc. E como é que vai fazer? Né? Porque o dado, você tem a lei da transparência da informação também, que eles têm que disponibilizar a informação. Por outro lado, você tem que resguardar a questão da segurança, né, a questão da privacidade. Né? Então, é também um desafio para o governo também, né? Um desafio para toda a sociedade. E esse novo contexto que a gente vai viver aí quando a lei passar a vigorar. Sim, são conceitos discutíveis, né? Sim. Então, acho que vai trazer um grande aprendizado. Uma dica interessante é acompanhar, de fato, o que acontece na Europa. Sim. Porque o governo deles também teve que amadurecer muito a ideia de como as coisas vão funcionar. E a gente já consegue ver os reflexos, né? Então, como as empresas trataram, como foram as sentenças, que tipo de informações, de queixas foram feitas, e qual o impacto disso na vida das pessoas. Porque é importante também a gente ter esse relatório de impacto. Então, hoje eu mexo com essa informação. Qual o impacto que eu tenho se essa informação vaza? Inclusive, assim, muitos usuários, não sei se foi o seu caso, que assim, a gente passou, logo quando passou a vigorar a lei europeia, a gente passou a receber e-mails de adaptação, então você está de acordo, revisitando os termos de uso, você dando consentimento de forma transparente e aberta. Né? Então, por exemplo, o exemplo Spotify, acho que muitos aqui utilizam Spotify. Spotify foi um exemplo. Né? O Pipedrive é um outro exemplo. São empresas que ficam ali na região europeia mesmo, né? Em países europeus. E elas tiveram que passar por esse processo. Né? Você dá o consentimento, né? Você está de acordo com o termo, né? Com o novo termo de uso, para a continuidade da prestação do serviço. Porque também, se você não estivesse de acordo, se encerraria ali a prestação do serviço. Né? Então, assim, é muito importante mesmo olhar para a Europa, olhar o contexto ali europeu, entender o que está. Né? Nada parou de funcionar, o mundo não acabou ali. No dia seguinte, pô, e agora? Tá tudo... Não, na verdade, tudo continuou funcionando. Né? Como a gente comentou aqui, né? Multas já foram aplicadas, né? Eles já estão aí num contexto mais maduro, porém nada acabou, tudo continua funcionando, né? E vai continuar funcionando.
A questão é quais são os cuidados necessários que precisam ser tomados aí, né, nesse mercado. Né? E olhando, né, até fazendo aí um comparativo, esse foi uma das principais questões aí que fomentaram, né, e agilizaram esse processo de validação da LGPD. É o Brasil no contexto global. Né? Então, por que a lei foi aprovada no Brasil? Para o Brasil participar aí de mercados internacionais. Isso é uma exigência do mercado internacional. Né? E o Brasil estava atrasado, já tinha mais de 100 países com leis de proteção de dados, já validando em pleno vigor. Aqui mesmo na América do Sul, Chile, já tem um bom tempo a legislação. Né? E aí, assim, o Brasil estava atrasado. Né? Como em muitos pontos a gente está atrasado, outros, né? E nesse caso, teve aí no finalzinho do governo Temer que teve aí um boost, aí, a coisa deu uma acelerada olhando esse contexto futuro. Né? E agora a gente fala aqui do mercado privado que tem que se adaptar, vai depender de investimento, foco, etc. Né? Vai demandar um esforço, porém isso é um processo de adaptação extremamente necessário e que a gente vê de forma muito positiva. Especificamente aqui no nosso contexto, né, da Bilexis, a gente já tem acompanhado, até devido à natureza do nosso negócio, né, que a gente lida com dados, o nosso asset são os dados, a gente vende informações, a gente já tem acompanhado esse tema há um bom tempo e desde que foi efetivamente promulgado e se iniciou esse período de vacância, né, que é o período de se adaptar à legislação, antes dela passar a vigorar efetivamente, a gente já começou a fazer um trabalho aqui dentro da Bilexis, né, porque você passa, são vários estágios, né, até você chegar na ação efetiva. Então a gente começou aí um trabalho de mapeamento e diagnóstico. E aí, dentro desse contexto, todas as áreas foram envolvidas da empresa, sem exceção. Várias pessoas, né, vários colaboradores passaram por entrevistas detalhadas mesmo. Então, que tipo de sistema que utiliza, quais são as informações que trafegam, qual que é o seu processo de negócio, se mapeou, desenhou o processo de negócio para não deixar escapar nada. Né? Então, foi um trabalho bem minucioso aí, que levaram semanas para ser feito e levantado e etc., toda essa informação. E aí, depois, tudo isso foi aí, computado, analisado e etc., para gerar aí um relatório de diagnóstico da situação atual. Tá? Então, olha, estamos nesse momento dessa forma. E nesse relatório, obviamente, o principal produto ali é mostrar os riscos. Então, olha, especificamente nesses sistemas ou nesses dados aqui, o risco é alto, médio, baixo, etc. E em cima disso vai se gerar um plano de ação. Então a gente está exatamente nesse momento agora. A gente está discutindo esses riscos, né, para desenhar esse plano de ação. E o plano de ação vai gerar diversas atividades aí que deverão ser executadas por N equipes, principalmente na equipe de TI, que precisa implementar vários controles. Vai impactar também a área jurídica, que a gente vai ter que incrementar controles adicionais nos contratos, vai impactar marketing, que a gente vai ter que colocar alguns controles adicionais ali de opt-in, opt-out, vai ter que colocar alguns termos adicionais quando a gente estiver trabalhando ali, não só o inbound, acho que o inbound é até mais tranquilo, principalmente o outbound, né, onde a gente vai atrás do cliente de forma ativa, né? Então acho que o impacto vai ser maior ali no outbound. A gente tem também a área comercial, né? Então na questão aí de levantar os dados do lead, né, como isso vai ser tratado e os contatos, etc. Então a finalidade vai precisar ser respeitada. Tem o lado também, né, do RH também, que a gente usa aí diversos sistemas de seleção e dados, e também os funcionários, folha de pagamento e etc. Que ali em muitas situações tem dados sensíveis, né? Então como lidar com isso também. Então assim, é um grande desafio que demanda foco, esforço e que não dá para deixar para a última hora. Né? Não dá para deixar para a última hora, porque tem coisas que você não faz em um dia, você não faz em uma semana, você não faz em um mês. Você precisa de tempo para implementar, para testar, para homologar e para colocar aquilo em produção, né? Em ambiente efetivo mesmo. Então, a gente está lidando com isso e a gente também está contando com uma consultoria jurídica
externo para nos auxiliar nesse processo, nesse momento. Legal, bacana. E como é que vocês estão fazendo lá na Vind? Bom, na Vind a gente já ouviu falar há muito tempo, né? Então, a partir do primeiro momento que a gente começou a ouvir falar em GDPR, bom, estava na hora da gente começar a se preparar. Tendo em vista que, hoje, para o negócio da Vind funcionar, a gente precisa de, no mínimo, dados de cartão de crédito. E já está aí... Que é um dado bem sensível. Exatamente. Já são dados muito sensíveis, né? Então, se eu tenho essa base de dados de cartão, eu preciso manter ela protegida. Nós já tínhamos o PCI caminhando com a gente aí, a Vind é certificada há alguns anos. Então, os controles acerca do core do negócio, eles já estão bem redondos. Então, já está num momento bem maduro. O que a gente começou a fazer? Esse mapeamento de uma forma geral. Então, como é que todos os times da Vind estão lidando com os dados? Como é que essa informação entra para a gente? Em que momento o usuário consentiu ou alguma outra lei nos respaldou com relação ao não consentimento? E, depois disso, os parceiros. Né? Então, fornecedores. E aí, o pessoal do jurídico veio com bastante energia para ajudar a gente nesse momento. Então, analisar, levantar quais são todos os nossos fornecedores. Você tem que ter um inventário bem atualizado. Você tem que ter esse entendimento de que informação que você tem dentro de casa que você está disponibilizando, que você está recebendo desses parceiros. E como é que eles estão se preparando para isso? Porque é uma cadeia, né? Hoje, quando você se preocupa com o core do seu negócio, você terceiriza muitas outras coisas. E são outras coisas muito importantes. Segurança por si só já é um ciclo de melhoria contínua. Você tem que estar sempre olhando, porque à medida que a tecnologia avança, as vulnerabilidades também. Então, é muito difícil para a segurança estar sempre um passo à frente. Porque a gente tem um papel muito de olhar, e se isso acontecesse? Qual o risco envolvido no negócio? Mas aconteceu ainda. Então, mudar muito esse mindset de que se eu tenho um problema, eu resolvo. Não, eu preciso prever este problema. Então, o que aconteceria se eu tivesse esse problema? Então, eu tenho lá o meu relatório de impacto. Legal. E o que eu faço para evitar que ele aconteça? Que daí já é um outro passo. Então, a gente começou a trazer essas conversas, né, em todas as áreas, esse estudo em todas as ferramentas, homologação de todas as ferramentas. Então, toda ferramenta que entra na Vind, ela passa por um processo de homologação do time de segurança e do time jurídico. A gente está fazendo isso muito a duas mãos. Legal. O pessoal de infraestrutura também caminha muito junto. Então, tanto no core do nosso negócio, que é a base de cartões, quanto qualquer outra informação que a gente peça, então a gente é muito conhecido pela informação que a gente dá para os nossos usuários. A gente tem esse costume de alimentar com informação. Então, mandar um e-mail, mandar um e-book, produzir um vídeo, já está muito no DNA da Vind. Só que essa informação você tem que querer receber ela. Claro. Então, você tem que ter me autorizado a te mandar essa informação. Isso está cadastrado lá no site. Exatamente. E aí eu preciso garantir também que essa informação ela vai estar disponível para você no tempo que você quiser e que depois disso tem uma data para a gente finalizar essa parceria e continuar sempre olhando. Então, assim, eu acho que o desafio é olhar para o cenário que a gente tem, resolver qualquer gap que possa aparecer, aumentar os níveis de controle, testar também esses níveis de controle, porque às vezes você fez alguma implementação, aplicou um controle e aí percebeu que esse controle não era tão eficaz. A gente não pode descobrir que esse controle não é eficaz quando acontece alguma coisa. Porque às vezes a gente começa a implementar muitas camadas e aí o negócio se torna inviável, se impacta a experiência do usuário, vira um pesadelo do lado do usuário e aí aquela coisa, né? A coisa acaba não funcionando, não se sustentando na prática. E aí você precisa voltar de novo para o lado técnico e tentar solucionar. Como controle de acesso, né? Sim. Quando a gente vai pensar que cada funcionário tem que ter acesso às informações que ele precisa para trabalhar. Legal. Então, eu tenho um controle de acesso assertivo, eu tenho esses níveis de perfis bem estabelecidos. Quando o funcionário sai de uma área e ele vai para uma outra área, eu fiz essa mudança de chave para que ele tivesse só acesso àquela informação que ele precisa para trabalhar e, ao mesmo tempo, não impactar o negócio? Exatamente. Esse é um ponto muito importante, assim, a questão do controle de acesso, quem acessa o que dentro da empresa, finalidade, né, do uso. Porque a gente não está só falando também da informação que está sendo capturada, mas do que está sendo usado dentro da empresa também. Né? Muitas falhas de segurança estão aí no ser humano mesmo, que tem ali acesso, e seja ali mal intencionado ou não, ou uma brecha de segurança que acaba gerando ali um vazamento de dados, né? Uma situação aí que acaba impactando a empresa. Né? A gente consegue mitigar também conflitos de interesse. Né? Então, se você tem interesse em gerar uma documentação,
E aí eu mando para um outro time e esse outro time aprova. Se eu tenho acesso a gerar e autorizar, às vezes por uma questão, nem de má fé, eu diria, mas de agilizar o meu processo. Eu quero terminar, eu quero entregar. Sim, sim. Eu vou lá, eu fiz e eu aprovei. Só que eu aumento muito o risco daquilo dar errado. Porque não é interessante que eu aprove o meu próprio trabalho. Então, quando você olha para controle de acesso, ele vai ter um papel fundamental quando você fala de dados. Por isso que é muito importante. Então, que acesso eu tenho, que permissão eu tenho, a que tipo de dado e para quê? Perfeito, perfeito. E tudo isso logado, né, registrado, que você consiga depois auditar e ter, de alguma forma, ter acesso ali ao registro, efetivamente, do que aquilo aconteceu, etc. Muitas vezes acontece e a gente vai descobrir dias, semanas, meses depois, né? Depois do vazamento. A questão da segurança é um tema que, efetivamente, é melhoria contínua mesmo. É sempre buscar brechas ou falhas ou pontos ali que precisam ser evoluídos, melhorados e, obviamente, sempre investir numa camada adicional, num ponto adicional. Nós aqui, recentemente mesmo, a gente evoluiu toda a nossa estrutura de firewall, de regras de segurança também, porque você está sempre, né, os acessos, né, as brechas de segurança, elas vão evoluindo também. E a gente precisa estar atento, né, acompanhar tudo isso. A gente também tem toda uma questão de restrita aí no que tange aos nossos clientes. Nossos clientes nos exigem diversas rotinas de backup, de acesso ao dado em tempo real, e eu preciso estar preparado para isso, né, mas também não posso também ficar duplicando N vezes a base de dados. Eu preciso ter isso aí de uma maneira segura e eficiente em termos de custo e performance. Então, são desafios de engenharia de software mesmo, né, que impactam diretamente na infra. Né? Não é porque hoje nós temos tudo disponível na nuvem, podemos consumir os recursos ilimitados, né, vamos dizer assim, desde que eu tenha dinheiro para, né? Mas ainda assim eu tenho que me preocupar com tudo isso. Né? Eu tenho que me preocupar porque o negócio precisa se sustentar, ele precisa ser lucrativo e, enfim, precisa continuar crescendo. Sim, eu acho que esse é o grande desafio também de segurança. Porque se você for parar para pensar, eu não posso burocratizar meu processo a ponto de que as pessoas não consigam fazer o que elas têm que fazer. Né? Ou que elas demorem muito, que eu tenho um prazo muito extenso. Eu tenho um processo de segurança que dura 60 dias. O cliente pode esperar 60 dias? Ou o meu cliente interno pode esperar esses 60 dias? Eu acho que é muito de analisar esse caso a caso. E se eu não tenho uma medida de segurança para tomar, eu posso tomar outra. Então, esgotar realmente as possibilidades acerca do assunto é muito importante, para a gente não começar a criar também essas travas desnecessárias. Que daí você burocratiza, né? Por exemplo, hoje estão surgindo muitas startups. E aí elas já vão nascer nesse ambiente, nesse mercado, que já está se preocupando muito com isso. Exato. Então já tem que começar de um jeito pequeno, mas escalável. Exato. Existem dois tipos, né, de pessoa. Aquela pessoa que já sofreu um ataque e aquela pessoa que não sabe que já sofreu um ataque, né? Porque Sim. Todos nós estamos plugados e a todo instante a gente está sendo bombardeado por tentativas, né, de acesso indevido, brechas de segurança, e a gente precisa estar sempre monitorando esse contexto. Né? Nós temos aqui também dentro da Apilex, nós temos uma equipe interna e também temos uma equipe externa que nos auxilia nesse processo de